Olá, esse é o vídeo 4 do canal Analise com Eneida. Eu tenho me dedicado nos vídeos anteriores a falar um pouquinho, do que eu acho importante ao longo já na graduação de psicologia. E hoje eu gostaria de me debruçar iniciando, alguns vídeos onde eu vou particularizar algumas experiências minhas que têm o objetivo de estar dividindo com os estudantes de psicologia e os recém-formados, porque o vídeo anterior formei e agora, mas também eu pensei o seguinte, eu acho importante tá compartilhando nessa minha trajetória, porque o que eu observo? As pessoas em geral, elas não têm uma noção mais precisa de como ocorre a formação do psicólogo. Então, eu vou falar um pouquinho disso e vou contar como é que foi a minha. A gente se forma e, como todo nível superior, é importante você iniciar suas especializações. A não ser as pessoas que vão se dedicar a se preparar para ocupar cargos públicos. Esses são os famosos concurseiros, que também precisam de um preparo bem voltado, inclusive terapêutico, que ajuda muito. Esse é um ponto. Senão você pode escolher sua área de atuação, procurar as especializações que tem diversas instituições, ou procurar empregos e começar a atuar sob supervisão e sobre análise do seu percurso pessoal. Se as pessoas começam a trabalhar, elas acumulam um certo tempo comprovado, isso é uma coisa interessante. De tempos em tempos, o Conselho Federal de Psicologia lança períodos onde você pode comprovar sua experiência, onde você responde uma prova objetiva e dissertativa e comprova titulações. Esse contexto, esse conjunto de comprovações podem conferir ao psicólogo um título de especialista dado pelo Conselho Federal de Psicologia em todas as áreas que tem educação, clínica, hospitalar, saúde pública, de trânsito, esporte, jurídico, enfim, esse é um caminho. Se a pessoa faz as suas especializações, que pode ser as especializações voltadas para as áreas, esse é uma formação importante. E para quem tem o desejo, de aprender a fazer pesquisa, e tem o desejo mais voltado para a docência, para a educação, ele pode se graduar, fazer o mestrado, o doutorado e o pós-doc. Bom, existe também uma forma de especialização que eu gostaria de destacar, que são as residências interdisciplinares ou multidisciplinares. Mas, há um tempo mais antigo, quando eu me formei, as residências elas eram voltadas para a medicina. Hoje você encontra as residências para psicologia, para enfermagem, para serviço social, para enfermagem, para fisioterapia, voltadas para a saúde mental, para a saúde do idoso, para a clínica geral, enfim. E elas são uma formação bastante sólida. No final, a pessoa defende um trabalho, que é o trabalho de conclusão da residência, o TCR, e ele tem a validade de uma especialização. Na minha época não tinha. E eu quis primeiro ter um pouco de prática, e houve a possibilidade de eu participar como psicóloga voluntária do programa da residência de medicina geral comunitária. Então, eu não era uma residente do programa, mas eu ajudava naquele trabalho de forma voluntária, supervisionada pela equipe de saúde mental ligada ao Hospital das Clínicas aqui em Vitória, Espírito Santo. Foi maravilhoso, assim, me deu um know-how e realmente
Eu não tive tantas horas, mas um percurso semelhante a uma residência. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar em equipe interdisciplinar, de atender pessoas na parte da psicoterapia, pessoas da comunidade. Pude vivenciar como é implantado a medicina voltada para a área, né? A medicina comunitária, onde você entende aquela região e pensa em serviços e propostas de intervenção para demanda mais local, mais regionalizada. E eu, além das pessoas que eu atendi, eu fiz grupo de gestantes, grupos que a gente chama de grupos operativos, já eu falo sobre isso, grupos com gestantes, grupos com pacientes com hipertensão e grupos com mulheres mastectomizadas. Paralelo a isso, eu fazia alguns atendimentos para os pacientes hospitalizados no Hospital das Clínicas. Então isso diversificou, ampliou e o profissional ele fica mais capacitado, ele mergulha na prática, podendo ver vários vieses e várias facetas. Eu me lembro de um caso que eu vou dividir aqui com vocês, de um paciente que ele tomou um tiro em um assalto e ele ficou paralítico, né? Então, além da injustiça do assalto, ainda por cima ele ficou paralítico da cintura para baixo. E o médico veio falar comigo. Ele veio me perguntar se eu daria notícia. Olha, eu era voluntária, eu não era do corpo clínico. E eu falei, mas por que você não quer falar? E eu fui trabalhando com este médico, que estava muito difícil para ele contar sobre a real situação do paciente. Eu falei assim, vem cá, você acha que ele não sabe? Uma pessoa que está paralítica, ela está sentindo o corpo diferente. Começa por aí o que ele está sentindo. Então, ou seja, quando nós estamos nos ambientes, nas instituições de saúde, a gente pensa assim, o psicólogo vai atender os pacientes internados, ou para cirurgia, ou para tratamento continuado. Nem sempre. Às vezes os pacientes são seus colegas de equipe. O médico, a enfermeira, a assistente social. Um outro exemplo disso, uma vez, quando já estava trabalhando num centro especializado de saúde, já concursada pela Secretaria Estadual de Saúde aqui do estado, que eu volta e meia as pessoas, as funcionárias da limpeza me procuravam para falar alguma coisa e tal. Eu fiz um grupo com elas. Então, assim, nesse aspecto, por que eu tinha essa visão de estar planejando, né, de organizando trabalhos em grupo? Quem me ajudou muito nisso foi a minha formação em psicodrama, que eu comecei já no meio do curso da graduação de psicologia, que eu conto lá, né, no vídeo 2, que eu dediquei aos estudantes, da experiência que eu tive já na Semana Acadêmica de Psicologia, no meu primeiro ano do curso. Então, eu já iniciei os estudos em formação em psicodrama e em psicanálise já durante a graduação. Porque essa é outra coisa que o recém-formado pode procurar. Fazer sua formação terapêutica na abordagem que ele escolher, que vai responder melhor às demandas e os desafios da psicologia clínica. O trabalho das mulheres mastectomizadas nós levamos inclusive para um congresso de mastologia que ocorreu em Guarapari naquela época. Uma coisa interessante dos pacientes do grupo de tratamento clínico da hipertensão, alguns melhoraram a pressão e conseguiram até suspender a medicação. Porque uma das coisas que às vezes causa a hipertensão é a angústia. Isso não quer dizer que melhorou a pressão tem que suspender o remédio. Tudo com devido acompanhamento.
e as mulheres grávidas eram atendidas por mim e por uma médica. O grupo de pacientes mastectomizadas era atendido por mim e por uma assistente social, que as acompanhava também no aspecto fora do grupo. E por que eu nomeei de grupo operativo? É um conceito aplicado quando ele é terapêutico, mas ele não é um grupo psicoterapêutico. Você reúne as pessoas, nos casos, os pacientes, para nós nos debruçarmos sobre um critério que vai operacionalizar aquele grupo, ou seja, um assunto. Então, por exemplo, as mulheres mastectomizadas, se trabalhava a questão do luto da mama, como é que encarar um tratamento oncológico, tem um suporte informativo importante do tratamento, do que pode acontecer, pontos positivos, pontos negativos. Evidentemente, isso se amplia à medida que as pacientes vão permanecendo um certo tempo, os assuntos eles vão se ampliando mais para o nível psicoterapêutico pessoal. Mas ele é operativo porque ele se propõe a trabalhar aquela situação, o papel de paciente e o papel de recuperação. Bom, esse é o meu primeiro compartilhamento mais voltado para as minhas primeiras experiências pessoais e profissionais. Realmente, fazer 40 anos me trouxe muito boas recordações, reviveu muita coisa e eu falei, eu vou iniciar o canal com esses compartilhamentos. Espero que tenha sido útil, agradeço quem está me ouvindo até o final, curta, comente, compartilhem e eu espero que tenha ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais do trabalho do psicólogo. Aguardem as cenas dos próximos capítulos e nos vemos no próximo vídeo, onde eu vou trazer mais histórias das minhas experiências, tá? Obrigada, um abraço para vocês.